Uma boa noite a todos que assistem o canal. Eu sou Américo Guedes. Mais uma vez estamos aqui a fazer um debate sobre a nossa situação política atual do Brasil. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre os profissionais da saúde pública, estados, municípios. Nós vamos falar sobre os concursos públicos. Nós vamos falar sobre as universidades federais e sobre o INSS. Eu estou aqui mais uma vez com o professor Jerônimo Lucena, professor de matemática e física, que foi diretor do Sindicato dos Professores do Estado do Rio de Janeiro por 10 anos. E vamos começar mais uma vez, né, professor? Falando sobre os profissionais da saúde no Brasil, atualmente, né? A saúde pública está um caos, não é novidade. E com detalhe, 17 anos sem reajuste. Com a palavra, professor Jerônimo Lucena. Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Bom, eu queria iniciar aqui com a seguinte frase, de um pensador: a esperança é o maior de todos os males, pois ela prolonga o sofrimento. Veja bem, talvez até você que esteja nos assistindo, nós não temos assim uma data fixa de você pegar ver o nosso canal, né? Tem um horário para você entrar ao vivo, participar da live. Isso aí não tem uma data fixa. Por quê? Porque eu, assim como o meu parceiro aqui do canal, o Américo Guedes, nós não temos nenhum interesse. É claro que nós pretendemos que vocês se inscrevam, que vocês participem, que vocês mandem superchat, que vocês se tornem membro depois do canal, tudo isso. Mas olha só, o sentido aqui número 1, que eu volto a falar na frase, aqui eu vou repetir a frase, se você não entendeu. A esperança é o maior de todos os males, pois ela prolonga o sofrimento. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque se você observar, a maioria dos canais, eles têm o seguinte tipo de conduta. Ele fica criando em você uma esperança, uma ilusão, que amanhã o Bolsonaro vai cair, que a democracia vai voltar, que o governo vai mudar totalmente, que nós vamos superar esse momento. E nós ficamos o tempo, esses canais ficam o tempo todo ele batendo nessa tecla, né? Tem canais aí que todo dia o Bolsonaro está sendo preso, todo dia o Bolsonaro vai cair, todo dia o Bolsonaro está perdendo popularidade, todo dia o Bolsonaro tem 1/3 dos eleitores, todo dia a mesma coisa. Quer dizer, alguns canais que durante muito tempo aí, na sua formação desse canal, vieram pregando, dizendo que a Globo ou as outras emissoras de TV aberta fazem tudo praticamente a mesma coisa. Eles estão agindo da mesma maneira, estão fazendo a mesma coisa, estão criando uma ilusão e uma esperança que as pessoas sentadas em casa na cadeira vai acordar no dia seguinte, as coisas vão mudar. Não é isso. Não é isso. Se você fica acreditando que nós vamos vender essa ilusão para você, nós não a venderemos. É por isso que nós não estamos todo dia para fazer live, para ficar preocupado com o número de inscritos, nem com o crescimento do canal, em função da nossa pessoalidade. Nós queremos sempre mostrar a você que se há uma solução para o caminho hoje, na transformação desse país bandido, com essas instituições bandidas que está aí, você tem que partir para o confronto. Tem que partir para o confronto. Não é resistir, é destruir o sistema. É tudo que está errado. E não vai ser
com as ilusões, não é? Porque a gente vê muitas pessoas também que ficam em casa, assistem esses canais e ficam mandando superchat, ficam participando da live, mandam o seu comentário e tal, achando que isso aí vai ter alguma importância final na mudança de que tudo está aí. Não vai ter. Se você manda um superchat, manda um comentário para você se enaltecer, é uma coisa. Agora, para mudar tudo isso que está aí, amigo, é só todos nós indo para a rua e partindo para o confronto. Tem que derrubar essa Câmara dos Deputados, o Senado, o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República, esses prefeitos e esses governadores que estão se mostrando tão cretinos e ordinários politicamente como qualquer Bolsonaro. Então não vai ser com diálogo, meu amigo. Diálogo não existe para essa estrutura de poder que está aí, que não muda nada, vai ficar alimentando ilusão. Eu fico observando, por exemplo, veja bem, quando aquele bandido do Rodrigo Maia, que ele é tão bandido quando o Bolsonaro foi lá para a Roda Viva da entrevista, ele cinicamente, como cretino que ele é, disse na Roda Viva que não tinha problema nenhum, que Bolsonaro não tinha crime nenhum. Quer dizer, o Bolsonaro é um ingênuo na concepção do seu Rodrigo Maia. Aí quando foi 2 dias depois que ele fez a live, na Roda Viva, apareceu mais 3 processos de impeachment contra ele. O último que apareceu ainda tem 5 dias foi o do negro, da sociedade negra, de direito negro. Olha só, não adianta a todos aqueles que ficam querendo reivindicar direito do negro, direito dos quilombola, direito dos indígenas, direito dos LGBT, não adianta você ficar requerendo direito, amigo, se você não destruir isso que está aí. Porque esses caras que estão aí, eles estão aí para destruir o país. Essas instituições que estão aí são feitas para destruir o país. Eles querem acabar com o serviço público. Deu mais uma prova agora essa semana para não haver reajuste. Olha só, citando o tema da saúde, por exemplo, existem estados no Brasil, vou citar só um. O estado de Pernambuco está há 17 anos sem dar um aumento para o funcionalismo da saúde. Há 17 anos, amigo. Quer dizer, o que se quer fazer? O que se quer fazer é que não tenha mais funcionário público. Por que a minha pergunta que eu faço é o seguinte: você sabe hoje que há várias instituições aí, vários preparatórios que fazem concurso, fazem preparatório para concurso público. Vocês não verem eles próprios que ganham dinheiro com isso, não entrar com uma ação popular contra o governo por não fazer concurso público e ao mesmo tempo está faltando funcionalismo no serviço público. Quer dizer, nós estamos num sistema de covardia. Aí você vê, é o que eu falei para você, a saúde pública não existe. Não existe mais. Quando se criou essas organizações sociais para administrar a saúde pública, não existe serviço público, o serviço é privado, meu amigo. É por isso que você tem um serviço cada vez pior. O serviço não é mais público. Parem de falar em serviço público de saúde, que 96% hoje do funcionalismo da saúde, hoje, no Brasil inteiro, seja na prefeitura, seja no governo federal, seja no governo estadual, é de OS, que é iniciativa privada, que trapaceiam, que dão golpe, que matam as pessoas por falta de atendimento e simplesmente o governo não faz nada. Essa lógica que a gente tem que afrontar. Então olha só, vai ter agora essas malditas eleições para mim, porque o cidadão
ele fica criando sempre a esperança, novamente a esperança, de achar que um deputado, um vereador, um senador, um presidentezinho de merda vai mudar esse país. Não vai mudar. A força desse país está no confronto social. A sociedade tem que afrontar, derrubar, destruir tudo isso que está aí, essas instituições apodrecidas que já não fazem mais nada pelo país. Enquanto você ficar na sua fé, na esperança, na ilusão, acreditando que o voto seu vai mudar isso aí, enquanto isso, eles ganham dinheiro, jogam o povo na merda, destroem o Estado, destroem o país e você não vai ver nada. Vai só aguardar a miséria bater na sua porta. Basicamente, o sumo da realidade é esse. Segundo ponto que eu quero citar para você. Olha só. Você tá aí a campanha para vereador. Tá a campanha para vereador, tá a campanha para prefeito. Você vê algum prefeito dizer assim: nós acabaremos com as organizações sociais no serviço público. Haverá concurso público. Você vê algum vereador fala assim: nós lutaremos para acabar com o serviço terceirizado dentro do serviço público. O próprio Estado será o maior empregador, a própria Prefeitura será a maior empregadora. Você vê algum canalha de algum candidato a prefeito ou algum canalha de candidato a vereador fala isso aí? Não, você não vê. Você não vê porque eles não vão fazer. Eles vão continuar essa mesma merda que está aí dentro da saúde pública, dentro das escolas públicas, dentro de qualquer serviço público, ganhando dinheiro. Político não se preocupa mais que esse país para fazer porra nenhuma, nem pelo povo, nem pelo país. O seu interesse é unicamente pessoal e nada mais. É isso que você tem que entender. Quando eu falo para você, eleitor, que jogue seu título de eleitor no lixo, é basicamente essa realidade em que você tem que acrescer. Se você não tiver essa atitude, amigo, esses bandidos que estão governando o país, é bandido. Soltem todos os bandidos que estão presos em todos os prédios do país, eles não farão um milésimo do que esses bandidos que estão dentro das estruturas do poder público, fazendo a desgraça do povo do país, assaltando o país noite e dia, descaradamente, com autorização das Forças Armadas e do Supremo Tribunal Federal. É essa a realidade que você tem que confrontar. Falando aqui ainda da questão da saúde pública, uma coisa ligada à outra, os concursos públicos, professor, parece que o nosso presidente parece que se cancelou, e o governador também, não sei, a abertura de vários concursos públicos da área estadual e da área federal. O que o senhor tem a falar sobre isso? Não, mas aí que eu estou falando para você, rapaz. Mas aí que eu estou falando para você. Eu acabei de explicar esse detalhe e vou acrescentar mais alguma coisa. Olha só, veja bem. Por que não tem concurso público? Desde a época que o Temer, esse bandido que foi lá para o Líbano. Quer dizer, quando ele era presidente, ele não era preocupado com o Brasil. Agora ele não é mais presidente, está preocupado com ele. Então, vá pra porra do Líbano e volte, fique por lá, seu merda. Que você foi o presidente, foi o primeiro a extinguir os concursos públicos por tempo indeterminado. Bolsonaro veio e só continuou. Qual é a retórica disso aí? A retórica disso aí é para você faltar serviço público. Faltar, não tem mais funcionário. Faltar, não tem mais funcionário para te atender. Olha só, vamos aqui uma realidade geral, tá? No caso eu sou professor, eu vou só citar um exemplo aqui dentro da minha área. Depois o Américo vai falar da área do INSS, que ele sabe que há várias pessoas que estão. O último agora que apresentou, quem viu o Jornal Nacional, tem 614 mil pessoas, né? De repente até mais que isso, que eles são tão mentirosos e ordinários que nunca falam a verdade mesmo, né? Quando o político fala 1, porque não é 1, é 2. Quando ele fala 5, porque não é 5, é 10. Quando fala 10, porque não é 10, é 40. Sobre o pessoal que está esperando, não está passando fome
está na miséria e o governo fica constantemente adiando o atendimento a esse funcionário. Isso, além de ser um ato de covardia por parte do serviço público, é um ato de assassinar o trabalhador que está na dependência do seu dinheiro para muitas vezes comprar um remédio que é de vital importância, que ele pode até morrer pela falta de remédio, pela falta de alimento, pelo ser jogado na rua por não pagar aluguel e tudo isso. Isso é um assassinato do governo. Muito bem, então olha só para fechar aqui a ideia que eu estava falando. Então é o seguinte, você não tem mais concurso público. Por que é para não ter mais concurso público? É justamente para você não ter mais funcionário público. Pessoal, desde o Bolsonaro, desde o Temer, que esse filho da puta desse país chamado Brasil não quer mais saber de funcionário público, porra. Nós temos que acordar para isso. Ele não quer mais funcionário público, porra. Ele quer funcionário de terceirizado. A elite que está aí, está assaltando o Estado, vai tomar conta do Estado, todo dia compra 3 ou 4 empresas públicas, que as canais de televisões abertas, tipo Rede Globo, Band Record, não falam porra nenhuma. Estão te roubando o Estado. Aí sabe o que vai acontecer daqui a pouco? Você vai ser um incômodo para o país. Por quê? Porque o país não pertence mais a você, cidadão, pertence a empresas privadas, aos donos do capital que se apropriar do país. Estado não vai significar mais nada. Então ele já começa agora a eliminar o funcionalismo público para você exterminar com o serviço público. Exterminou com o serviço público e que se dane o cidadão, e que se dane aquele que depende do serviço público. Então quer dizer, o projeto não tem mais serviço público, não tem mais concurso público, não tem mais, acabou. Agora, eu volto a frisar, eu quero uma pergunta, aí eu faço a pergunta a vocês que são responsáveis, os chamados concurseiros, que fazem preparatório. Por que vocês não movem uma ação, estou repetindo, contra o governo, seja ele federal, estadual ou municipal, por não colocar em serviço público? Não é gasto, vai que essa mentira de que funcionário público é gasto para o Estado, que vai pra puta que pariu. Eu quero ser bem claro com essa porra, que um funcionário público custa 1/3 de um funcionário terceirizado para o Estado. E no entanto, o Estado, ele não coloca o servidor público, porque o servidor público, quando ele faz concurso, ele não é da competência do seu vereador, do seu deputado, do seu senador, seja o que diabo for para nomear ele, não. Ele foi nomeado pela competência dele. Agora, um funcionário público, eu volto a repetir para você, por que ele é mais barato que qualquer? É 1/3 mais barato, por quê? Porque o funcionário público, se ele tiver 35 anos, 40 anos, 50 anos, se ele for embora, é como se ele tivesse um dia, porque ele não tem fundo de garantia, não tem aviso prévio, não tem nada. Ele tem o último mês do salário dele. Essa é a indenização que ele recebe. Então dizer que funcionário público é mais caro para o Estado, isso é mentira, que quer justamente enganar o cidadão, enganar o povo, e deixar que esses bandidos que colocam em empresas terceirizadas, que todos eles sabem que essas empresas terceirizadas são do interesse dos candidatos políticos que patrocinam eles, que serão eleitos, para mais tarde eles colocarem essa empresa terceirizada dentro do Estado. Um funcionário terceirizado custa 3 vezes mais do que um funcionário público. Bem, falando aqui, o professor até se adiantou do INSS. Bem, nós sabemos que o significado da sigla todo mundo sabe, Instituto Nacional do Seguro Social. Na época do meu pai, por exemplo, o falecido pai, existia o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, e o famoso INAMPS, que foi extinto, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. O trabalhador, quando ele sofria algum acidente de trabalho, alguma doença ocupacional, consequência do seu trabalho, ele ia em qualquer posto do INPS, hoje INSS,
que era representado pelo antigo INAMPS, né? Quem é dessa época lembra do INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. O cidadão chegava em qualquer posto, e tinha vários espalhados nas grandes capitais, tinha, em todos os lugares tinha. Ele passava direto numa junta médica. Uma junta médica, era examinado por médicos devidamente identificados, com CRM, com todo aquele aparato dos profissionais da saúde da época, e comprovada a doença ocupacional ou comprovado o acidente de trabalho, o cidadão já saía dali com atestado médico já encaminhado, e tudo sem burocracia. Hoje, como a coisa funciona já, como o professor falou aqui, o Bolsonaro apenas está dando continuidade a uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo, ao sistema. Hoje, o cidadão vai para o INSS, o antigo INPS, o INAMPS extinguiram, porque como o professor falou, a saúde pública foi terceirizada, está terceirizada. O cidadão chega lá com 4, 5 laudos médicos verdadeiros, atestando uma doença ocupacional ou um acidente de trabalho, e o que está acontecendo? Está sendo negado pelo governo federal. E agora com essa pandemia aí, como já falamos no outro vídeo, a questão da pandemia, não vamos entrar nessa questão, essa pandemia aí, entre aspas, né? O COVID, tudo é Covid-19, ninguém mais morre de leucemia, de câncer, de assassinato, de acidente, nada disso, tudo é Covid-19. Já falamos sobre isso num outro vídeo. Então com essa pandemia aí, a coisa piorou. Como o professor citou aqui, acho que é bem mais do que ele falou. A quantidade de pessoas que passaram suas vidas trabalhando, tendo o INSS descontado pelo governo, pela empresa, pela iniciativa privada. Muitas sonegaram a Previdência. Isso não é divulgado. Sem citar nomes, a Polícia Federal tem essa estatística lá, arquivada. Somando-se a quantidade de empresas que sonegam a Previdência, ou seja, descontaram do trabalhador e não repassaram esse dinheiro para a Previdência, dá em torno de quase 600 bilhões. Se por seu caso, que não tem dinheiro, cara. 5 bilhões. Aliás, desculpa, quase 600 bilhões de sonegação, ou seja, é descontado dos trabalhadores, mas não é repassado para a Previdência. Depois a Previdência quebra o país. E com um detalhe, em 2017 para 2018 foi feito um vídeo com vários advogados e funcionários da Previdência que não fecham com o sistema. Isso foi jogado em rede social. Agora tudo é fake news. Falou contra o sistema, é fake news. Não era fake news. As pessoas botaram sua cara a tapa, os advogados se identificaram e revelaram que a Previdência sempre foi superavitária. Como qualquer advogado honesto, qualquer advogado que preza a sua classe, nós sabemos que existem maus profissionais em todas as classes, com todas as categorias profissionais, existem maus e os bons. Não podemos generalizar nem acusar ninguém de nada. Então o que aconteceu? Esses advogados e esses funcionários da Previdência fizeram essa entrevista coletiva e informaram que sempre a Previdência foi superavitária, ao contrário do que a mídia de canal aberto diz. Ou seja, só na época de 2017 para 2018, a Previdência tinha um lucro por ano em torno de 30 bilhões de reais por ano. Aí vem agora essa situação caótica que a gente está vendo. O cidadão pagou a Previdência, pagou, né, durante 20, 30 anos, já foi descontado o INSS no seu contra-cheque lá, e o cidadão chega lá doente, com doença com consequência do trabalho, doença ocupacional ou acidente de trabalho, e parece que está pedindo um favor. O atendimento não tem mais junta médica, como tinha antigamente, não existe mais junta médica nenhuma. Você chega lá, o cara que se intitula perito, com um estetoscópio no pescoço, qualquer um faz, sem nenhum crachá de identificação. Eles te dão alta, diz que está tudo bem com você, sem nenhum médico
carimbar com o seu CRM e assinar. Doutor fulano de tal, CRM número tal, perito judicial, perito do INSS. E simplesmente dá um papel lá, sem ninguém assinar nada, o perito lá, só o suposto perito, sem nenhum crachá de identificação, às vezes com a roupa comum de cidadão lá, com estetoscópio no pescoço, aí qualquer um faz. Olha os laudos lá do cidadão, digita no computador lá, pergunta o que é, manda o cidadão embora, não examina, não é feito nada daquilo que era feito antigamente. Um antigo INAMPS, uma junta médica examinava de profissionais, examinava o cidadão já saía lá com um atestado médico já encostado entre aspas. Não existe isso, esse termo jurídico não existe, com licença médica pelo INSS, o trabalhador saía com a licença médica já encaminhada, sem burocracia. E hoje a gente vê essa situação infeliz, caótica, humilhando o trabalhador, humilhando a população, humilhando o povo, enganando a população, dizendo que a Previdência dá prejuízo. Professor, e aí? Como é que fica isso aí? Olha só, você não especificou bem o seu caso, eu vou falar então. Olha aqui. Não precisa não é pessoa não é só isolado, rapaz. São 614 mil. Pô, olha aqui, ó. A questão é o seguinte, olha só. Veja bem uma coisa aqui. Eu vou... faltou um pedaço que ele deixou de dizer aí para você, a questão do INSS. O problema é o seguinte, olha só. Quando começou o pagamento do chamado auxílio emergencial, quando iniciou o pagamento, foi dito de que o cidadão que estava afastado pelo INSS, aguardando a sua aposentadoria ou coisa parecida, e que ganhasse mais de R$ 3.200, ele iria receber pelo menos um salário mínimo de auxílio. No caso, estava até R$ 1.200. Ele receberia até R$ 1.200 como auxílio emergencial até que regularizasse sua situação no INSS. Nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Ele aqui é a prova maior disso. Ele prova. Quer dizer, uma grande mentira. Estava com a agenda marcada para tal mês, mudou. Outro mês mudou. Outro mês mudou. Outro mês mudou. E vai mudando. E moral da história, nós temos aí esses 614 mil que não receberam auxílio emergencial, nem deve ter recebido, nem vai receber, que estão na situação mais ou menos idêntica com a dele. Que se dane, que se vire, que morra de fome, ou que o Estado disse assim para ele: foda-se, aguarde o que eu quero, você me aguarde. Você estiver vivo até lá, eu te atendo. Se não tiver, morra. Esse é o recado que o Estado está dando. Nós estamos vivendo dentro de um Estado assassino. A grande questão é o seguinte, né? Se você tem dúvida se o Brasil hoje é um país assassino, né? Por enquanto mataram só 110 mil. Então esperem, vai aumentar, isso aí vai aumentar. Até o final do ano vai chegar a 200, 300 mil. Né? Se você estava com dúvida, talvez sua dúvida melhore. Muito bem. 19. Olha só. Né? E não estão dando trégua para matar. Eles não estão dando trégua para matar. O governo federal hoje não dá trégua para matar as pessoas. Agora mesmo tem coisa de 2 dias, quem viu o Jornal Nacional sabe o que eu estou falando. Os índios solicitaram, os Médicos Sem Fronteira foram lá para dar atendimento aos índios e o Exército não deixou que esses Médicos Sem Fronteira entrassem na reserva para fazer atendimento indígena. Quer dizer, o Estado não dá atendimento e não deixa que outros dê atendimento. Quer dizer, é um governo assassino, protegido por essa maldita Forças Armadas. É o que a gente está vendo hoje. Bom, a questão é o seguinte, né? A questão é o seguinte, né? Eu vou citar aqui uma frase, né? Que uma vez perguntaram assim:
se você fosse